Boa noite. Boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Boa noite, internautas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho. Vamos chegando aqui na nossa casa virtual. Marcos Traeger acabou de entrar, bem-vindo. Keila Cacau, Feliz Natal. Elô Lima Verde. Marcílio, boa noite. Boa noite a vocês que estão chegando. Rosane, que Jesus nos abençoe a todos para que a gente tenha um excelente encontro nessa que é a penúltima quarta-feira do ano. Luiz Escafa, boa noite. Vamos chegando. Enquanto vocês vão chegando aqui, a gente vai dando alguns avisos. Olá, Malu. Boa noite. Oi, Ivan. Saudações. Vamos aqui dando alguns avisos importantes. Geralmente eu anuncio a palestra da sexta-feira, mas nessa sexta-feira não haverá palestra no GEP. Não haverá palestra pública presencialmente nem online, porque será dia 25 e também no dia 1º de janeiro, dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, não acontecerão as tradicionais palestras do GEP. Avisamos também que o atendimento espiritual, ATE, que funciona nas quartas e quintas-feiras, terá seu funcionamento alterado nessa semana agora e na que vem. Quartas-feiras funcionando tudo normalmente. Nas quintas-feiras é que vai ser um pouco diferente. Amanhã só haverá o ATE pela manhã e também na quinta-feira da semana que vem. Amanhã, dia 24, e no dia 31 só vai acontecer o ATE pela manhã, presencialmente lá na Água Fria e na Piedade. E na quinta-feira, às 20 horas, não acontecerá o ATE nem na Água Fria, nem no GEP da Piedade. As lives, dia de quarta-feira, porque as lives só são na quarta-feira, continuarão normalmente acontecendo, assim como o atendimento presencial, tanto na Água Fria quanto na Piedade. Esses avisos vão ficar aqui postados no feed do nosso Instagram. Vocês vão poder confirmar depois, caso esqueçam. Também estão abertas as matrículas para estudo doutrinário espírita no Grupo Espírita Paulo e Estevão. A gente tem turmas de estudo do Espiritismo. Para quem quiser conhecer a doutrina espírita, conhecer como é que surgiu o Espiritismo, quem é Allan Kardec, como é que a gente compreende a existência do mundo espiritual, o que é reencarnação, qual é a ideia espírita do Evangelho, de Jesus, tudo isso nós estudamos nos grupos de estudo do Espiritismo que funcionam dias de sábado ou terça-feira. Então, os grupos do sábado começarão no dia 16 de janeiro e os grupos da terça vão começar no dia 19 de janeiro. Então, a partir de 16 de janeiro, começarão novas turmas de estudo doutrinário espírita. Eu quero fazer minha matrícula, como é que eu faço? Você pode fazer presencialmente nas livrarias, tanto do GEP da Piedade quanto do GEP da Água Fria. Como você pode fazer pelo site gep.org.br, como também pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp, eu vou aqui dar um número para vocês, mas vocês podem ver o post depois, quando terminar a live, que fica no feed do GEP aqui do Instagram. O WhatsApp é 85 99963 0743. Então, quem quiser participar do estudo doutrinário espírita, as matrículas estão abertas. Aviso para quem não conhece o GEP, não se assustar, né? E talvez
a pessoa tome um susto, é pago. O curso do Espiritismo é paga a matrícula, tá certo? O ED, Estudo Doutrinário Espírita. Então, de 6 em 6 meses, o curso tem duração de 6 meses, cada é semestral, tá bem? Não vê o Espiritismo por completo, são vários módulos, né? Várias turmas. Para você conhecer, a gente já tem o ESD 1, então são 6 meses. E essa matrícula, ela tem um valor sim a ser pago. Pra que é esse pago? Como é que é pago, Caroline? Vocês não fazem tudo de graça? É verdade. Os facilitadores são gratuitos, os trabalhadores da casa são voluntários, mas a casa tem uma estrutura física. Então essa estrutura física, essa infraestrutura, né, tudo isso que acontece, que o JEP faz funcionar, ele é mantido, toda essa estrutura é mantida por esses cursos, pelas livrarias do JEP, pelas campanhas que são feitas também na casa. Então, assim, a gente tem que ser honesto e avisar logo, tá bem? Então, você pode se informar também aqui no Instagram, você vai lá no papo, que eu sempre esqueço o nome, Malu já até me disse, e aí você vê lá o que é, pergunta direitinho, se informa e vê se você pode ou não. E se você não tiver como efetuar esse pagamento, não tem problema. A casa também não vai te obrigar a te constranger, só pode fazer se fizer esse pagamento. Então, acho que é importante dar desse aviso a vocês, para que vocês que estão se inscrevendo não se assustem, né? Como é que isso funciona? Por que é que isso acontece? É por isso, né? Dados os avisos, vamos fazer aqui a leitura de uma mensagem introdutória, né, na nossa energia desse momento. Normalmente na casa espírita a gente faz uma prece de abertura. Aqui, como uma live, a gente vai fazendo uma leiturazinha de uma mensagem. Para quê? Para que a gente vá entrando numa frequência de conexão com Deus, de conexão com a espiritualidade maior, sair um pouquinho dessas preocupações diárias, da agitação do dia a dia, da qual muitos vieram antes de estar aqui nesse momento. Então, vou ler uma mensagem do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Transformemos o coração. Mais uma vez, abrimos nossas portas para estarmos contigo em nosso lar, no encontro do Evangelho para orar, pois somente, Senhor, Tu nos confortas. Não temos mais aquelas horas mortas do vazio de outrora. Hoje, em lugar da indiferença, temos para alertar Jesus mostrando nossas trilhas tortas. Nesses encontros, temos nos guiado em meio a um mundo muito perturbado para a grande e irreversível transição. Pois distante de Deus tudo piora, porém perto de Deus tudo melhora, o amor é quem transforma o coração. Feita a leitura dessa mensagem, vamos começar o nosso evangelho da noite de hoje. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Muita gente chegou já. Já crescemos aqui em número. Regiane dando boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos vocês. Aqui nós estamos em 50. Então, vamos começar. O estudo do Evangelho de hoje, gente, é o comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para você que não é espírita, esse livrinho aqui, né? Esse livro não é um evangelho criado pela doutrina espírita, é a interpretação do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. No capítulo 1, que é o primeiro capítulo, do qual nós falaremos aqui também nas nossas lives, é Não Vim Destruir a Lei, o nome do capítulo. E nós vamos falar da lição chamada Moisés. Aqui, abrindo o capítulo 1, nós temos um trecho do Evangelho de Mateus. O que é que diz esse trecho? São palavras de Jesus. Jesus diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los.
Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. E aí, em seguida, nós temos já um comentário de Allan Kardec, intitulado Moisés. E aí ele vai falar um pouquinho dessa lei da qual Jesus falava, porque Jesus disse: não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Que lei é essa? É a lei mosaica, é a lei de Moisés. Daí a lição Moisés, falando o que Moisés trouxe de contributo para nós hoje. Então Jesus diz que não vem destruir essa lei. Como assim? Jesus, ele era judeu. E Jesus nasceu e morreu judeu. Jesus não fundou uma nova religião. Nossa, Caroline, que absurdo que você está dizendo. Calma. Jesus não fundou uma nova religião. Nas vésperas da morte, Jesus entrou em Jerusalém como todos os judeus, porque era a época da Páscoa. Então havia uma grande peregrinação dos judeus para Jerusalém. Jesus foi um desses. Jesus, na noite da sua morte, ele estava fazendo uma ceia com os seus amigos, que é uma tradição do judaísmo. Ele dividiu o pão, que era o matzá. E ainda hoje os judeus fazem isso na Páscoa. Então Jesus estava cumprindo a lei mosaica, né? Os princípios do judaísmo. E Jesus foi preso e morto pouco tempo depois. Quando a gente fala, portanto, de Jesus, a gente pensa, o fundador do cristianismo, mas na verdade Jesus não fundou, ele não disse, olha, vamos romper com o judaísmo e criar uma nova religião. Ele está dizendo aqui, eu vim cumprir a lei, e essa lei é a lei mosaica. Por que a gente diz isso? Porque Moisés, ele foi o libertador do povo judeu, isso está narrado em Êxodo, na Bíblia, e Moisés foi também o legislador, né? Ele criou as leis que originaram o judaísmo, né? Como nós conhecemos. Então, Moisés é um grande legislador, é dessa lei que ele fala, Jesus. Então, se não foi Jesus que fundou o cristianismo, quem fundou? Paulo de Tarso. Depois do Novo Testamento, depois da Bíblia, depois dos evangelhos, lá na Bíblia nós temos o Novo Testamento, que é composto dos evangelhos, tem os Atos dos Apóstolos, tem as cartas e no final o Apocalipse. Aí o que acontece? Os Atos dos Apóstolos têm a sua autoria atribuída a um homem chamado Paulo de Tarso, que também escreveu muitas das cartas ou encíclicas que estão no Novo Testamento. Paulo de Tarso se chamava Saulo. Ele era um grande conhecedor da lei mosaica. Ele era cidadão de Roma, mas ele era judeu. Era um fariseu. E ele foi quem primeiro começou a perseguir os cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. Até aí, nesse momento, só era seguidor de Jesus quem era judeu. Só judeus seguiam Jesus. Podem ver lá nos apóstolos, são todos judeus. E aí Pedro, depois que Jesus foi crucificado, ele continuou se reunindo com as pessoas na casa do caminho. Aqueles que queriam conhecer a mensagem de Jesus. Todos judeus. E Paulo ficou revoltado, ele se chamava Saulo então, chateado porque ele achava que Jesus era muito subversivo em relação à lei mosaica, ele era um grande defensor da lei mosaica. E aí ele começou a perseguir os cristãos. Nessa perseguição é que encontra aquela famosa luz no caminho de Damasco e se converte ao cristianismo. Quando ele se converte ao cristianismo, ele se chama Paulo. Ele passa a ser chamado de Paulo. E como ele é um homem muito instruído, como ele é um cidadão de Roma, ele consegue ir além da Palestina. E ele começa a levar os ensinamentos de Jesus para além da Palestina. E aí vocês encontram as cartas aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Efésios. Então Paulo sai espalhando
a mensagem de Jesus fora do mundo judeu, da Palestina. E aí ele tem até mesmo um conflito com Tiago. Tiago, que é tido como irmão de Jesus, um dos apóstolos, discorda de Paulo. Ele diz, não, para alguém seguir Jesus, primeiro tem que se tornar judeu, tem que fazer a circuncisão, que é tipo um batismo do judeu. Aí ele diz, primeiro tem que se tornar judeu, só então vai poder seguir Jesus. E Paulo diz, não, senhor, qualquer um pode seguir Jesus. Basta ter fé em Jesus para ser salvo. Não precisa se tornar judeu antes. E aí por isso que ele diz, a fé por si só salva. Aí Tiago discorda, não. A fé sem a prática da lei, a fé sem obras, e essas obras é a lei mosaica, a prática dos ritos do judaísmo, a fé sem obras é morta, diz Tiago. Isso é um conflito entre eles dois. Eles discordam. Vence Paulo, porque Paulo espalha a ideia de Jesus por toda aquela região, e é graças a Paulo de Tarso que hoje nós conhecemos as ideias de Jesus, porque ele foi além das fronteiras do mundo judeu. Ele espalhou. Então, a partir do momento em que ele disse que para a pessoa ser cristã, ela não precisava ser judia, a partir desse momento, ele rompe com o judaísmo e ele está fundando uma nova religião. E aí surge o cristianismo. Isso é um pouquinho de história, para a gente entender, né, o que estava acontecendo na época de Jesus. E aí, quem é Moisés para o cristão? Moisés para o cristão é um grande legislador, né? É aquele que solidificou a crença no Deus único, no grande Deus único. E ele é o grande autor dos 10 mandamentos. Ele não, Deus. Ele recebe de Deus os 10 mandamentos. Mas muito mais do que os 10 mandamentos, existem as leis do judaísmo. Essas, segundo Kardec comenta aqui, foi o próprio Moisés que vai, em nome de Deus, instaurando para a prática daquele povo. E aí Kardec explica, naquela época as pessoas eram muito brabas. Imaginem, gente, hoje em dia as pessoas ainda são brabas. Imaginem naquela época, lá no mundo antigo. Aí Moisés precisava de leis rígidas. E ele foi muito firme na implantação, na instauração dessas leis. Mas ele trouxe também do Monte Sinai aqueles 10 mandamentos que ficaram gravados em 10 tábuas que ele quebrou. Moisés quebrou. Ele ficou chateado, irado, porque quando desceu do Monte Sinai, os judeus estavam todos idolatrando o bezerro de ouro. E aí ele se zangou, quebrou as tábuas da lei. Mas, enfim, as leis ficaram para todos nós. Aqui os famosos 10 mandamentos. Então vou aqui mostrar para vocês os 10 mandamentos. Kardec vai falando deles. Ele diz assim, o primeiro mandamento é aquele que você deve adorar um único Deus, né? Não deve prestar culto a nenhum outro, não deve fazer imagem esculpida, Vamos fazer uma interpretação atualizada desse mandamento? O que a gente pode entender? Aqui esse primeiro mandamento está dizendo pra gente, olha, Deus não está na aparência, Deus está na essência, não está num objeto, numa escultura, Deus está na essência, Deus é espiritual. O segundo mandamento que diz, não pronuncie o nome de Deus em vão. Vamos trazer para o nosso dia a dia? O que quer dizer isso? É para você não ficar falando de Deus o tempo todo? Será que é só isso, gente? Um grande mandamento? Vamos pensar mais. Já que Deus está na essência, esse segundo mandamento vai dizendo mais ou menos assim, invista no que importa. Não fica só falando de Deus, falando para não fazer nada. Investe na essência. Vai atrás da essência. Segundo mandamento. Terceiro mandamento. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O que quer dizer isso? Vamos trazer também para o dia de hoje. A gente vai pensar assim, olha, se concentra no que importa, investe na essência, no crescimento espiritual, mas relaxa de vez em quando. Não vira um chato, não. Tem que ter um diazinho para descanso. Todo mundo merece descansar de vez em quando. A gente não precisa ficar o tempo todo ligado nisso. São 7 dias na semana, um descansa.
relaxa de vez em quando. Quarto mandamento, honrar o pai e a mãe. O que quer dizer isso? Dê valor ao que te deixaram de conhecimento, à herança, ao que vem de conhecimento anterior. Não despreze o conhecimento dos mais velhos. Para o seu crescimento, para descobrir a essência, aproveita o caminho que já foi feito antes. O outro mandamento diz o quê? Não mateis. Não desperdice nada. Não jogue nada fora. Faz a reciclagem de todo conhecimento. Aquele conhecimento que vem, aquela informação que tem, aquela energia, só transforma. Não joga fora. Aproveita tudo. Aquela energia da raiva, vamos transformá-la. Vamos aproveitar tudo. Não mateis nada. Depois diz assim, não cometais adultério. Como é que a gente pode entender isso? Naquele tempo, cometer adultério ainda era muito pior do que hoje em dia. Era difícil uma separação. Sabe, era investir em algo que não ia trazer felicidade mesmo, não ia dar futuro. Então era o quê? Desperdício de energia. Tá dizendo assim, cuidado, não se engane. Não desperdice sua energia no que não vale a pena. Vai atrás da felicidade espiritual mesmo, da essência, do que está dentro de você. Depois diz assim, não roubeis, ou seja, as conquistas espirituais, o crescimento espiritual, a gente não pega do outro, você faz o seu próprio, invista em fazer o seu próprio caminho. A evolução, a maturidade é um fruto do seu esforço. Depois diz assim, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Para de ficar olhando para os outros, de ficar se preocupando com todo mundo. Olha só, os outros são seus companheiros. Não fica lá prestando atenção, não gasta sua energia com isso. Não desejeis a mulher do vosso próximo. E a gente pode pegar aqui a mulher como símbolo. A mulher é símbolo da nossa dimensão espiritual. E aí, não fica querendo ser igual ao outro, ser igual à essência do outro. Não vai dar certo, não funciona. Aí ele diz assim, aliás, não cobice nada. É o 10º mandamento. Nada do vosso próximo, nem a casa, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o asno, nem nada que pertença ao outro. Cada um tem sua própria riqueza, bobo. Vai, investe na sua própria riqueza e respeite a riqueza do próximo. Pronto. Os 10 mandamentos lidos de uma forma atualizada. A gente pode, então, considerar que eles valem ainda hoje, porque eles valem para todos os tempos. Por quê? Porque são de uma natureza divina, e o que é divino vale para todos os tempos. Então Moisés é esse grande legislador, ele nos traz esses primeiros mandamentos e essa noção que hoje a gente consegue interpretar de que nós temos que investir no que vem de dentro. Jesus faz essa leitura, por isso que Jesus diz, eu vim dar cumprimento à lei. Jesus diz assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E depois ele mostra o que é essa vontade. Ele cita aquela parábola do filho pródigo, ou melhor dizendo, a parábola do bom samaritano. Como é que a gente faz? Aí Jesus diz, ajuda o outro, sem olhar quem é esse outro. Jesus vai mostrando o caminho das pedras, o caminho desse crescimento espiritual. E Jesus completa essa lei mosaica. Por isso que ele diz, eu vim dar cumprimento. Jesus veio mostrar que essa lei, o essencial dessa lei é espiritual. São as conquistas interiores. É por isso que Moisés ficava dizendo, não fica olhando para o que está fora, não fica olhando para o que é do outro. A conquista é sua. E Jesus mostrou isso o tempo todo. Aí nós estamos agora falando de Jesus. E está chegando o Natal. E é um período muito bonito e muito propício para que a gente faça profundas reflexões sobre as nossas vidas e o que nós estamos fazendo delas. Se você estiver encarando o Natal, ainda desse modo contrário aos 10 mandamentos, valorizando a aparência, você vai se afundar em tristeza. Se você não tiver uma ceia farta, ou se você não puder fazer uma viagem com seus familiares, você vai ficar arrasado. Mas os 10 mandamentos advertem, Jesus esclarece isso.
Olha o que é realmente importante. Olha o que está dentro. Olha o aspecto espiritual do Natal. Jesus foi tão fantástico que até a chegada dele no mundo já é uma missão, já é uma mensagem, já é uma linda parábola. Assim a gente poderia dizer. Porque Jesus chega numa estrebaria, ele é rejeitado em vários lugares. A mãe está grávida, Maria, ela está andando com José em busca de algum lugar para ficar. Eles saíram de casa para o recenseamento de Nazaré, para o recenseamento, porque estavam fazendo o recenseamento, eles iam para Belém. E eles não tinham onde ficar. E eles ficam numa estrebaria onde estão os bois, os burros, os animais. É ali que eles encontram a acolhida. Sabem, Jesus é a esperança e nós estamos precisando muito de esperança. Em cada final de ciclo, a gente começa a ter esperança no que vai vir. Olha que legal, está terminando o ano e nós temos o Natal. E Jesus simboliza a esperança do melhor, a esperança do Salvador, do que vai nos tirar de todo o mal. E aí essa esperança, ela é rejeitada muitas vezes e ela é acolhida, gente, pelo que há de mais simples dentro de nós. É na humildade que a gente pode construir a nossa esperança. É quando a gente entende que a gente não sabe de nada e se abre para acreditar que Deus sabe o que é melhor para a gente, que a vida vai nos encaminhar para o melhor. Então, é ali na simplicidade da estrebaria que Jesus vem. E ele vem de Maria, que representa o aspecto espiritual, como eu falei, a respeito da mulher. E ele vem de José, que representa o intelectual. O espiritual e o racional se unem. E na simplicidade, na humildade da manjedoura, nasce a esperança, com o testemunho do elemento material, do boi e do burro, dos animais. Porque nós temos uma natureza animal também. Aqui dentro de nós nasce a esperança, com a promessa de um futuro bem melhor. Aí todo mundo também fala, ai gente, mas no Natal todo mundo esquece nisso, só pensa no Papai Noel. Gente, Papai Noel é outra imagem linda, não tem nada, para de falar mal do Papai Noel. É claro que quando a gente não segue os mandamentos, a gente distorce tudo, ela olha só a questão material. Mas olha que linda também essa mensagem. O Papai Noel é um idoso. Nossa, ele é um grande herói e é um idoso, um velhinho. E ele representa a nossa parte mais sábia, a nossa sabedoria interior. Essa sabedoria que carrega os presentes. Papai Noel dá presentes, e presentes são o quê? As bênçãos da vida. As bênçãos que nós esperamos. Aí lá vem, essas bênçãos vão vir da sua parte mais sábia. Mas você só vai receber as bênçãos. Você só vai receber se você tiver se comportado bem. Se você se comportar bem, diz a lenda do Papai Noel. A sua parte humilde e simples, a sua criança interior, tem que ter saído da sua forma mais divina, como o menino Jesus, para que você receba essas bênçãos. Olha que lindo também. Então Jesus disse que nós devemos ser como crianças. E criança é assim. Criança tem uma confiança danada no pai, na mãe. Ele tem uma confiança de que tudo vai dar certo, de que eles estão cuidando dele. Nós devemos confiar em Deus, na vida. Vai dar tudo certo. É assim que nasce a esperança. Então, nesse final de ano, talvez mais do que nos últimos anos, nós precisamos alimentar a nossa esperança. Nos permitir receber com muita humildade o menino Jesus. Essa promessa de um mundo melhor, de um futuro melhor e de felicidade. Se a gente fizer isso, o Natal acontece em nosso coração. Pode até ser que a gente não tenha aquela ceia, aquela festa. Nós vamos estar mascarados
pode tudo isso acontecer. Mas o nosso coração vai estar em festa, porque nele terá nascido o menino Deus, a esperança. Bom, eu queria ver aqui, dito isso, sobre Moisés e sobre Jesus, o que vocês têm a comentar. Queria ver aqui as contribuições de vocês para essa noite. Mana Paz, Poli, Teca, o que dizer das mulheres intelectuais? Claro, Teca, nós temos as duas polaridades, homens e mulheres. A gente falou da mulher, do feminino enquanto símbolo. Se a gente usar talvez a terminologia da filosofia chinesa, talvez fique melhor para entender. É o yin. E o masculino é o yang. É só isso, mas não é biologicamente, ou a gente não está falando de genital, né, de sexo biológico, mas de energia, tá certo? Das polaridades energéticas que existem em todos nós. Então, uma mulher intelectual, eu posso até me incluir dentro desse número, é uma mulher que está ligada ao seu masculino também, né? Ou ao seu lado yang, tá bom? Então, o lado yang é o lado intelectual, racional. Não é um mérito dos homens. Nós, mulheres, também temos. Por muitos séculos, isso só foi incentivado nos homens, né? Por causa do machismo, né? De toda a nossa antecedência, da nossa ancestralidade, isso foi super incentivado nos homens. Mas sempre existiram mulheres intelectuais. Talvez elas não tenham ficado conhecidas por causa do preconceito. Sempre teve mulher que raciocinou muito, que pensou muito, até racional demais. Sempre existiram essas. Mas o incentivo cultural era que a mulher fosse mais emoção e o homem mais razão, né? Então, a gente faz essa leitura simbólica. Mas sim, Teca, você tem razão, né? O racional existe no homem e na mulher, assim como o espiritual no homem e na mulher, ambos. Apenas como simbologia, no presépio a gente pode colocar Maria como essa representação do emocional, do espiritual, e José como representação do racional. A Maria é que carrega o Cristo, né? A esperança, ela vem muito disso. É uma crença, né? A esperança é um acreditar, é uma confiança no melhor, né? É algo meio mesmo da ordem do intuitivo. Eu sei que o melhor virá. É espiritual. Então, nasce muito do aspecto feminino, que existem homens e mulheres. Essa é uma leitura junguiana, né, da psicologia junguiana que a gente faz. Mara, obrigada, Mara. Lidu, obrigada. Paulo, como podemos a cada dia recomeçar em nossas atitudes para que assim nos tornemos seres humanos melhores? Foi o que Jesus ensinou. Gente, Jesus é fantástico. Jesus, ele faz uma pregação, né, que ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, o juízo final, como Jesus anuncia, e esse juízo final a gente pode dizer que é o final de cada vida, o final de cada ciclo, o final de cada dia também. Então ele diz assim, para te responder, Paulo: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, ele vai separar as ovelhas dos bodes, colocando uns à sua direita, outros à sua esquerda. E dirá àqueles que estão à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque estive nu e me vestistes, preso ou doente e me fostes visitar. E aí, ó Senhor, perguntarão esses: quando foi que vos vimos em alguma dessas condições e vos prestamos auxílio? Toda vez que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes, de Jesus. E aos que estão à esquerda, ele diz o contrário, né? Afastai-vos de mim, vós que obrais iniquidade, porque tive fome e não me deste de comer, e assim vai. Então, quando foi que nós deixamos de ajudar o Senhor? Perguntam os que estão à sua esquerda. Ele diz: toda vez que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, o caminho, Paulo, como podemos a cada dia recomeçar? Ajudando, auxiliando, colocando nossas mãos no serviço de ajuda ao outro, ao próximo. E essa ajuda não é necessariamente aquela caridade material. Lembrem, o primeiro e segundo mandamento: invistam na essência. É um sorriso que a gente dá, uma palavra de bom ânimo. É a gente, por exemplo, olha gente, uma caridade super simples que está na nossa mão. Você vê uma notícia ruim falando mal de alguém, você não repassa. Caridade.
Vamos repassar coisa boa. Claro que a gente vai dar informação, a gente vai valorizar a informação, vamos nos informar, mas existem maneiras de informar e maneiras de informar desesperando. Vamos tentar informar, dizendo, olha, gente, aconteceu isso, mas podemos esperar isso e aquilo, tem esse lado bom, vamos tentar ajudar, vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, vamos aqui fazer uma corrente de energia, nada acontece que não seja para o nosso bem. Tipo isso. Então existem várias maneiras de ajudar. Às vezes um silêncio, um minuto de espera, uma paciência que se tem, são formas de ajudar o nosso próximo. Esse é o caminho, Paulo. Jesus veio para mostrar isso. Obrigada, Meire Paulino. Obrigada. Obrigada, gente. Eu tô vendo aqui tantas palavras bonitas, muitas palavras de incentivo. Nayana Lima tá dizendo, Jesus é o cara mesmo. Eu também acho, Nayana. Adoro dizer isso. Jesus é o cara. Né? Assim, ele vem pra... Ele diferencia. Um dia eu me coloquei a ler com o meu marido, a gente estava lendo a Bíblia, né? Toda, para conhecer a Bíblia. E com todo o respeito a todos os livros, mas quando a gente chega nos evangelhos, é totalmente diferente. Né? O evangelho é uma narrativa diferente, os evangelhos é uma sequência de mensagens, uma atrás da outra. Se vocês lerem o Sermão da Montanha, às vezes a gente faz citação do Buda, do Krishna, e não sabe que Jesus tem citações tão fantásticas quanto, que são citações belíssimas, de uma profundidade psicológica incrível, incrível. Então, Jesus é o cara, ele destoa, ele é maravilhoso. A gente se impressiona quando lê Jesus. Quando lê os apóstolos falando de Jesus, imagine se Jesus tivesse escrito. Isso são os apóstolos falando de Jesus. Malu, Carol, não tem muito a ver com o tema, mas aproveitando que você falou sobre yin e yang, feminino e masculino, pergunto, como a mulher expressa o ânimos primitivo? É assim, né? Na teoria junguiana, Malu, como eu ia falando, eu vou tentar traduzir para todo mundo entender, né? Como, assim, a mulher, né, ela é incentivada culturalmente, é incentivada muito mais a expressar o lado feminino, a ânima. Então ela é muito mais incentivada a ser yin. E o que acontece? Muitas vezes esse aspecto masculino, ele não é trabalhado. Então ele fica primitivo, diz Jung. Como o homem, ele é incentivado culturalmente a expressar o lado yang, o ânimo. Culturalmente ele expressa para fora o ânimo, né, o lado yang, e internamente ele guarda o lado feminino, o yin. Então as emoções do homem costumam ser mais primitivas, pouco trabalhadas. A conexão dele com o corpo, muitas vezes, pouco trabalhada. Então, quando uma pessoa não se trabalha por esses aspectos, amplamente, totalmente, não equilibra o seu masculino e feminino, aquele lado não trabalhado, ele sai de uma forma primitiva, ele sai de uma forma, ou como emoções tolas, e aí Jung falava, você vê aquele cara super intelectual, que emocionalmente é um bobo, né? Ou então aquela mulher que é fofinha ela, mas bota ela pra brigar, que na hora que ela briga, a língua dela é uma verdadeira navalha. Pá! Né? Então é mais ou menos isso. Jung diria isso pra gente dar um pouco de uma ideia desse masculino e feminino, como é que funcionam dentro da gente. Mas eu sou assim, as pessoas que são muito, e agora já trazem pra mulher do século XXI e pro homem do século XXI, eu acho que esses conceitos não valem mais como Jung colocou, né? Porque a mulher do século XXI, muitas vezes, inclusive, ela é bastante yang. Então, nós vivemos numa sociedade muito ainda masculinizada, em que o emocional é muito desprezado. Então, essas emoções, elas vão ficando pouco trabalhadas. A gente vê isso como sintoma geral na sociedade. O espiritual é pouco trabalhado. As pessoas espiritualmente, às vezes, têm crenças toscas. Então, é porque esse espiritual está meio que abandonado. Existe uma necessidade, uma busca, um retorno ao espiritual, uma busca do aspecto espiritual que está faltando hoje em dia.
A Mara só tem sentimentos. Lidu Pacheco, verdade, os evangelhos nos edificam. Parece que estamos presentes em cada passagem. É incrível. É sim. Podem ler. A Teca diz, acho que tudo é humano, Carol. Ser mais racional ou não é de cada um e não de gênero. É o que eu tô falando, Teca, é o que eu tentei falar. É porque assim, eu tô trazendo uma linguagem da psicologia junguiana. Não é? Mas você pode falar do jeitinho que você quiser, não tem problema. Como diz, né, o Evangelho, tem uma passagem que eu acho fantástica, o Evangelho não, o Novo Testamento, que diz assim, as palavras matam, o Espírito vivifica. Essa conexão, essa fixação na palavra que a gente está usando, no termo que a gente está usando, no rótulo que a gente está dando, é um materialismo nosso, né? Uma preocupação nossa que tira do foco. O importante é que a gente entenda esse foco, que nós somos seres que temos todos os aspectos dentro de nós. Nós temos o aspecto Yang e Yin, nós somos seres completos. E às vezes estamos trabalhando um lado e deixando de trabalhar outro lado. Nem a gente pode ser pura emoção, nem a gente pode ser pura razão. A gente tem que equilibrar os dois aspectos, as duas asas, o espiritual e o material. O importante é que a gente entenda essa ideia que está por trás. Se está valendo, tá ótimo, não interessa como a gente chama. E eu particularmente gosto mais de Freud do que Jung, apesar de concordar. Tudo bem, Teca. Tranquilo, a gente pode gostar daquilo que fala mais ao nosso coração, não tem problema. Marcos, o ânimos, como todas as forças arquetípicas, devem ser reconhecidas e trabalhadas. Se expressar primitivamente, será inundado por forças do inconsciente. Marcos é junguiano, aí ele está aqui falando. Claro, Teca. Teca, tu tá se fixando aí, ó, só na palavra. Eu não vou mais falar não, porque acho que você já deve ter ouvido aqui a resposta, né? E a gente tá falando... Eu tô lendo atrasada aqui, tá bom? Mas não é porque tô considerando demais tudo que tu tá falando, é super válido, válido mesmo. Gente, é isso. O importante é a gente entender que a gente tem que se desenvolver. Foi o que a gente falou aqui dos 10 mandamentos. A gente tem que se desenvolver. Nós temos uma potência danada para se desenvolver. E esse desenvolvimento depende do nosso esforço pessoal. Ninguém se desenvolve espiritualmente porque cai a evolução em cima de si. É uma busca nossa. É uma construção nossa. Então esse ambiente para o nascimento de Jesus dentro de nós, nós temos que criar. E é interessante a mensagem, a metáfora do presépio, né? Que é na simplicidade que a gente recebe Jesus dentro de nós. Nós temos que ter essa simplicidade, esse desapego para poder receber Jesus. Desapego das certezas, desapego das aparências, né? Então o Bhagavad Gita fala, né? A gente se prende ao mundo de ilusões e a gente vê isso na doutrina espírita. O processo da encarnação faz com que o espírito mergulhe na matéria e dentro do mundo material, nessa dimensão material, nós deixamos de ver o mundo espiritual. Então a gente sente quando a gente faz uma oração, quando a gente tem as emoções também, né? E, assim, Jung faz uma leitura, por exemplo, do vício do álcool. O alcoolismo, ele diz que tem muita relação com uma busca espiritual que a pessoa está direcionando erroneamente. Então, por isso que quando uma pessoa busca uma religião, ela muitas vezes se salva do alcoolismo. Esse foi o caso do meu pai. Então, ele buscou a religião, o espiritismo, e no espiritismo ele se libertou do alcoolismo. Então, por quê? Porque é uma busca da emoção, é uma busca do interno, mas de um estado de euforia espiritual que está mal direcionado, né? Então Jung diz isso. Então a gente redireciona quando a gente transforma numa busca espiritual. É claro que a gente também tem que ter cuidado nessa busca espiritual para não cair no engano de confundir religiosidade com formalidade. E é o que Paulo de Tarso diz, olha, a fé que salva. Não são as formas, não são as aparências, não são os ritos. Os ritos são formas que nós temos de lembrar. Então, se você tem uma religião que tem ritos, tudo bem, tranquilo, né? Você vá, faça o rito, faça o ritual, mas lembre que o ritual está te chamando para algo espiritual. Invista no que vem de dentro, no aspecto espiritual, na transformação interior. Nisso é que consiste a grande mudança, a grande transformação do homem, quando ele
consegue absorver a religiosidade, sentir a religiosidade, melhor dizendo, de dentro, não na aparência. E aí é o que a gente está dizendo, a gente encarna e se engana pelas aparências. A gente se engana pelos nossos corpos masculino e feminino. Isso é outra ilusão nossa, porque diz a doutrina espírita, o espírito não tem sexo, não como entendeis. Então ele tem essas polaridades, mas não tem esse sexo determinado pelo órgão genital ou pelo número de cromossomos, pelo tipo de cromossomos, melhor dizendo. Não vai ser por aí que se determina o sexo espiritual, não tem isso. Existem essas polaridades que estão em contínua troca, como bem simboliza, e aí a gente traz o diagrama do Tai Chi, Yin e Yang, como um bom exemplo dessa completude. Então isso é uma ilusão. Enquanto nós ficarmos presos às ilusões da matéria, confundindo alhos com bugalhos, a gente fica aqui atrasado, se resvalando aqui na lama, sem sair disso. Então nós temos que olhar mais alto. É o que nos diz em essência os 10 mandamentos, e é o que Jesus veio dar cumprimento, mostrar como é que se faz. E ele mostrou divinamente bem. Que bom que ele nasceu. Nós somos muito gratos pela mensagem do Cristo, por esse nascimento dele. Historicamente a gente sabe que provavelmente Jesus não nasceu nessa época. Mas é maravilhoso que o Natal seja comemorado nessa época, porque é o final do ano, o começo de um novo ciclo vem surgindo, e é realmente um momento que a gente tem para fazer reflexão e para fazer novos votos, para se renovar nas suas buscas, nas nossas buscas. Então, para esse momento aqui, a gente escolheu uma poesia também de Vanderlei Pereira, que vamos ler aqui como forma de uma prece. Essa poesia está no livro O Telefone de Deus. Eu até publiquei essa poesia hoje, mas vou ler aqui para vocês. Natal. É tempo de Natal. De longe toca o sino. Lapinhas, luzes, cores, magos e presentes. Vão dando a tudo agora traços comoventes da festa que celebra a vinda do menino. Ao lado dos que fazem preces ao divino, dos que mandam cartões e prendas aos parentes, transita a multidão dos pobres e carentes, que passam no Natal sem rumo, sem destino. Ante o cruzar da dor, com tantas alegrias, não falta quem pergunte assim por esses dias: onde andará Jesus, meu Deus, neste Natal? Não estará sorvendo queijos, nozes, vinhos. Procure-o, que estará entre os que estão sozinhos, numa mesa sem pão, num quarto de hospital. É onde Jesus se encontra. Onde nós precisamos dele e reconhecemos que precisamos dele. Então, nesse momento, convido cada um a se permitir receber essas bênçãos que vêm do mundo espiritual, essas bênçãos que vêm de Deus. E como Deus está dentro de cada um de nós, também, embora esteja fora, igualmente, nós sentimos essas bênçãos vibrando a partir dos nossos corações. Como se os nossos corações fossem os portais do reino de Deus. E eles se abrem agora. E essas bênçãos saem envolvendo os nossos corpos, como se nós nos transformássemos em estrelas. E somos nós mesmos, neste momento, as próprias estrelas de Belém. Nós brilhamos no céu infinito das possibilidades da vida. E os nossos raios crescem. E nesse momento atingem a todas as outras pessoas que se prontificam a olhar os céus. Aquelas que se permitem receber igualmente a luz de Deus.
estamos todos nesse momento emanando luz. E mergulhamos na luz uns dos outros. E percebemos assim que somos iguais, porque nos misturamos na energia uns dos outros e nos tornamos um só ser, mergulhado em Deus. E assim nós sentimos a graça que é a vida, que estamos crescendo, que estamos apenas num processo de conscientização chamado existência. E nesse processo, vamos nos apropriando de grandes forças que existem em nós. E percebemos que nós somos as mãos de Deus, a voz de Deus e os olhos de Deus nesse mundo. Se nós sentimos falta de Deus no mundo, é porque estamos com as mãos fechadas, com a boca fechada ou apenas abrindo para que saia o que não é bom, e com os olhos fechados. Vamos nos abrir para que Deus se faça presente no mundo. Que o Evangelho de Jesus seja o nosso grande roteiro, se nós somos cristãos. Sabemos que existem outros grandes roteiros espalhados no mundo. Todos para que nós possamos trazer o reino de Deus para cá. Onde ele já existe e onde nós não percebemos dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê um bom Natal, abençoe os nossos lares, as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso país, o mundo inteiro, porque nós precisamos muito de bênçãos. Que nós possamos combater não apenas o coronavírus com uma vacina eficiente, mas que nós possamos combater um vírus muito mais antigo, do egoísmo, o vírus que causa o orgulho, o vírus que causa o ódio, que causa a guerra, que causa as desigualdades sociais, através da vacina do amor. Muito obrigada, gente. Que Jesus nos abençoe e Feliz Natal a todos vocês. Vou aqui me despedindo. Deixa eu ver aqui se vocês falaram mais alguma coisa. Mara, muito obrigada. Maria Pontes, muito obrigada. Cristiane Frank, um beijo, obrigada. Paulo, obrigada. Malu, obrigada. Você também. Keila, Regiane, Teca, muito obrigada. Maria, obrigada. Luiz Escafa, Marcos Traeger, obrigada. Neide, C. Soares, para todos vocês, cada um aqui, mesmo os que eu não estou dizendo o nome, Salete, obrigada, Vanessa, Rosângela, para cada um de vocês, realmente os votos de um felicíssimo Natal. Mara lembra para a gente combater o bom combate. Que Deus esteja sempre conosco, que Jesus esteja sempre em nós. Lúcia, obrigada. E até semana que vem, gente, nós vamos estar aqui presentes no finalzinho do ano para mais uma live. Que Jesus nos abençoe a todos e até lá. Meire Serrano, todos um grande beijo e fiquem com Deus.